Olá, como vão? João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e o tema de hoje que estaremos abordando é perseguição. Vamos falar um pouco a respeito do que pode desencadear um surto de perseguição e como podemos fazer para evitar passar por esse tipo de situação. Uma situação bastante incômoda, uma situação bastante complicada de se lidar e que é bem mais comum do que muitas pessoas podem imaginar. Basta estar analisando um pouco aí a história dos casos policiais, de várias situações, que nós vamos ver que os casos de perseguição, eles são muito frequentes e eles são muito variados, em relação a tudo mesmo, em relação à idade, em relação à condição social, em relação a tudo. A perseguição, ela é uma situação que todo mundo corre o risco e que existe como amenizar esse risco ou como agravar. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito disso, das situações que fazem com que as chances de desencadear um surto de perseguição sejam amenizadas ou sejam agravadas. E como que nós podemos trabalhar em função do desejo, no caso de quem for, de estar evitando o risco de acabar sendo perseguido por alguém. E aí vamos entender um pouco do porquê disso. Então, o que ocorre? O surto de perseguição ele pode ser desencadeado por inúmeros motivos. E sim, uma pessoa não precisa necessariamente fazer algo para que ela seja perseguida. Pode ocorrer de uma pessoa simplesmente ser perseguida por alguém que nem mesmo conhece. Existe inclusive um caso na história aí bem conhecido, que é o caso do John Lennon, do cantor famoso, britânico, se não me engano, que ele inclusive teve aí problemas, acabou falecendo decorrente de tiros disparados por um fã. E um fã que, até onde me é de conhecimento, realmente eu não conheço o caso profundamente, mas até onde me é de conhecimento, parece que ele nem teve interação física com esse fã. Ele nunca havia visto esse fã na vida e esse indivíduo simplesmente chegou até ele e disparou tiros contra ele. E existem vários casos de artistas na história que ocorreram coisas semelhantes, alguns casos mais graves, outros mais amenos. Casos como o do John Lennon, onde realmente a pessoa foi morta a tiros, ou casos onde a pessoa foi sequestrada, foi torturada, até casos mais leves, onde simplesmente houve perseguição, envio de presentes excessivamente, a pessoa ia a todo lugar onde a outra estava, e aí muito se dá a impressão de que isso só ocorre com artistas, mas na verdade não é bem assim não. Artistas, o que ocorre é que eles ganham mais destaque, porque estão na mídia naturalmente, são perseguidos por paparazzi, sai foto em tudo que é parte, televisão, mídia fazendo reportagem, fazendo entrevista, então acaba ganhando uma evidência maior quando esse tipo de situação ocorre com um artista, com alguém da mídia mais famoso. Mas a verdade é que esse tipo de situação ela ocorre de maneira geral com muitas pessoas e com muitas pessoas comuns, pessoas como eu, como você, que não tem nenhuma fama, que muitas vezes não tem talentos com tanta evidência. Talentos todos temos, mas muitas vezes não são talentos tão evidenciados e tão valorizados como de artistas populares aí da mídia. E mesmo assim essas pessoas acabam desencadeando surtos de perseguição em outras. Como eu disse anteriormente, assim como é o caso do próprio John Lennon, não é necessário que você faça muito para existir essa possibilidade. Então pode sim de uma pessoa simplesmente te ver na rua um dia e resolver que simpatizou com você e começar a te perseguir. Existe sim essa possibilidade. Assim como existe a possibilidade de você estar dormindo na sua cama, tranquilo, feliz da vida, e de repente cair uma bala perdida, atravessar o teto da tua casa e te acertar e te matar. E não é tão incomum quanto muitos possam pensar, não. É só pegar aí os registros de ocorrência policial e vocês vão ver que morte por bala perdida é uma coisa de nível altíssimo e assustadora. Mas eu costumo dizer o seguinte, o que vocês creem ser mais fácil? Você ser morto por uma bala perdida dormindo na tua cama em casa, ou você ser morto por uma bala perdida correndo no meio do tiroteio entre dois grupos rivais, sejam qual for eles?
Obviamente, existe uma chance de tudo acontecer em qualquer hipótese, mas existem formas de você facilitar ou dificultar essas chances. Assim como roubos, assim como tudo na vida. E essa situação não é diferente. Então sim, existe uma chance de você acabar sendo perseguido por uma pessoa sem ter feito nada para desencadear esse surto de perseguição, mas existem coisas, atitudes que você toma que podem facilitar em muito você acabar desencadeando um surto de perseguição em uma pessoa. E aí eu vou fazer um pouco algumas críticas acerca disso, e críticas mesmo, porque eu tenho um ponto de vista bem fundamentado acerca disso e realmente defendo esse ponto de vista com unhas e dentes. Eu costumo dizer o seguinte, tem para quem queira entender melhor, tem no canal aí, assistam este vídeo, assistam os outros do canal, se inscrevam no canal, acessem um vídeo que diz por que o que eu falo não é o que as pessoas ouvem, e outro que é sobre linguagem, a importância da linguagem no desenvolvimento. Então, a partir desses dois vídeos, vocês conseguem entender um pouco melhor a importância das palavras, o quanto elas são valiosas e a forma como o que eu falo não é o que o outro ouve. Então, muitas vezes, pessoas utilizam palavras comuns no seu dia a dia que para elas são comuns, mas que para outras pessoas surtem efeitos totalmente distintos. E aí elas utilizam essas palavras, muitas vezes, de maneira muito comum, realmente, de maneira a qualquer momento. Por exemplo, palavras como amor, paixão, querido, querida. Muitas pessoas utilizam dessas palavras com pessoas que mal conhecem, porque é do seu hábito. É realmente da sua configuração e da sua formação, está se referindo a uma pessoa, e aí amor, tudo bem? Como se fosse, e aí, beleza? Uma coisa comum. Realmente, não vou estar aqui dizendo que é errado a atitude da pessoa, é uma configuração de cada um, mas devemos entender que muitas vezes para mim, para você, amor pode ser, para alguns, não é o meu caso, mas para alguns, amor pode representar uma palavra aleatória sem muito significado. Para outros, o peso dessa palavra é gigantesco. Tanto é que inúmeras pessoas têm dificuldade em dizer que ama a outra, porque realmente o amor é uma palavra que para muitos tem um peso grande. Paixão, mesma coisa, entre várias outras. Então existem palavras que podem dar uma interpretação diferenciada do que a sua intenção expressar. Como eu digo no vídeo onde eu falo sobre o porquê que o que eu falo não é o que as pessoas ouvem, eu trago muito a questão de que dependendo do dia de cada um, é dependendo da criação, da cultura. Então realmente as palavras elas são interpretadas por cada um a seu modo. Mas é óbvio que existem palavras que nós já culturalmente entendemos que tem um peso diferenciado. Então existem sim as interpretações individuais de cada um acerca de certas palavras, mas existe também a cultura que nos diz o peso de certas palavras. E aí fica a critério de cada um. Como eu disse, eu não vou estar dizendo aqui é errado usar essas palavras. Eu uso algumas, inclusive querida é uma palavra que eu costumo usar para pessoas que me são queridas. Que querida seria realmente de querer, ou seja, são pessoas que eu quero próximo de mim, são pessoas que me são agradáveis, mas eu procuro sempre deixar claro essa colocação da palavra, o que essa palavra simboliza para mim. Então, geralmente eu sempre deixo claro que quando eu chamo uma pessoa de querida é porque eu quero ela perto de mim, eu quero conversar com ela, não é em outro sentido. Por que a importância de estar esclarecendo isso? Porque muitas vezes uma palavra como essa é o suficiente para você desencadear um surto de perseguição. Então, muitas vezes, você se referir a uma pessoa como querida, como amor, para ela pode ter um peso totalmente distinto do que tem para você. Para você chamar uma pessoa de querida, de amor, de meu bem, pode não significar muita coisa. Mas para a pessoa que está ouvindo, pode ter um significado e um peso muito grande. E isso pode levar ela a dar má interpretação, achar que você deseja algum tipo de relacionamento com ela e pode sim desencadear um surto de perseguição. E aí essa perseguição, é importante que se diga que o peso dela também é totalmente variado. Então você pode desencadear um surto de perseguição onde o indivíduo simplesmente vai te cortejar, vai estar falando coisas realmente cantadas, entre aspas, te passando cantadas, pode estar te enviando presentes,
como flores, chocolate, outras coisas. Pode estar indo a lugares que você frequenta propositalmente, e aí já começa a ficar um pouco mais assustador, que é aquela situação onde a toda parte que você vai, você vê a pessoa, e por mais que ela não interaja com você, começa já a ser incômodo o fato de todo lugar que você vai, aquela pessoa tá lá. Então isso já começa a ser um pouco mais incômodo para a maioria das pessoas. Mas aí nós temos situações mais complicadas, onde, por exemplo, alguém em surto de perseguição vai começar a interagir com pessoas da tua família, e isso já começa a ficar mais pesado. Vai começar a interagir se você tem um namoro, um relacionamento, seja com quem for, homem, mulher, pode interagir com o seu parceiro de relacionamento. Então, do nada, muitas vezes você pode acabar chegando em casa e a pessoa está lá conversando com o teu namorado ou com a tua namorada. Então já são situações mais assustadoras, mas aí a gente pode chegar realmente ao que é assustador, e são extremos que a gente vê e com certa frequência. Não se engane de achar que isso é bobagem, isso acontece uma vez ou outra, nunca acontece. É nessa mentalidade que muitos acabam tendo sérios problemas, porque é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. E acontece sim com certa frequência, de a pessoa chegar em um nível do surto de perseguição, onde ela realmente vai atrás da outra, tenta obter posse sobre a outra através de cortejo, através de presentes. Quando isso não funciona, acaba matando, acaba torturando, sequestrando, na melhor das hipóteses nesse caso, o sequestro, que você ainda tem uma chance de sair vivo. Mas existem sim vários casos extremos, onde a pessoa acaba matando a outra por não conseguir ter nada com a outra. Um nível de frustração tão extremo de ela não poder manter um relacionamento com aquela pessoa que desencadeou sentimentos nela, que ela acaba matando a pessoa. E existem outras situações também, onde homens atêm fogo. Isso realmente não é sendo sexista, mas realmente é uma coisa que aconteceu no decorrer da história com mais frequência do aspecto masculino do que feminino, de homens atearem fogo em mulheres vivas, coisas bem extremas mesmo. Então, como eu disse, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um está suscetível, assim como qualquer um está suscetível a levar uma bala perdida. Mas existem sim formas de se agravar ou formas de se amenizar. Mas aí eu não posso usar nenhuma palavra carinhosa com ninguém. Obviamente, por uma interação social, ninguém vai deixar de ser simpático com o outro, ninguém vai deixar de ao menos dizer bom dia a outra pessoa por medo de desencadear um surto de perseguição. Porém, você dizer bom dia, você ter uma interação social comum é uma. Agora, você utilizar palavras fortes, que são tidas culturalmente como fortes, é necessário que você pare, reflita, pense muito bem acerca de o que você quer dizer com aquela palavra e o que a pessoa está entendendo com o que você está dizendo com aquela palavra. Então, quando você vai chamar alguém de amor, paixão, querido, pensa bem o que isso significa para você e o que isso significa para a pessoa. E na dúvida, explica para ela o que significa para você essa palavra. Se não quer explicar, fácil, não chame qualquer um. Porque também há uma diferença entre você chamar de amor, de querido, uma pessoa que está com você, do teu lado, que vocês já tiveram tempos de conversa, que um sabe sobre a vida do outro. E aí eu não falo realmente de interação física e visual, pode inclusive ser interação por telefone, por internet, mas uma pessoa que você já tem um tempo de convívio, você já tem uma certa relação de algum tempo, você chamar de querido, de amor, porque a pessoa vai absorvendo aos poucos a tua forma de tratar e acaba entendendo o significado dessas palavras para você. Agora, você usar palavras que são tidas culturalmente como fortes com uma pessoa que você acabou de conhecer, é no mínimo um risco, como eu disse. Se você deseja correr esse risco ou não, é problema seu, não é da minha conta. Mas tenha a consciência de que é um risco e que muitas vezes é desnecessário. Então é muito importante estar se pensando acerca disso. E aí uma pergunta que alguém me fez, hoje inclusive, por isso a gravação desse vídeo, foi uma pessoa que me inspirou a gravar esse vídeo, inclusive agradeço a ela. E é uma pessoa que eu conheci pela internet, e inclusive nunca tive interação física com ela, mas ela me perguntou uma coisa referente se é possível que uma pessoa, por exemplo, sinta ciúmes de outra pelo simples fato de conhecê-la via internet, por exemplo.
Não é a mim que ela estava se referindo, já deixar isso bem claro. E nem a ela, não tinha nada a ver com as nossas conversas. Mas enfim, essa pessoa me fez esse questionamento e agora eu trago aqui a seguinte questão. Lembrando do primeiro exemplo que eu dei há bastante tempo atrás, no início ainda desse vídeo, do John Lennon. Ele nem mesmo teve uma interação direito com o seu fã, considerando que era um homem. Sendo sexista ou não tenho preconceitos, mas até onde eu tive acesso à história, não era um homossexual, ou seja, o homem não tinha um desejo sexual pelo John Lennon, até onde eu tenho conhecimento. Se eu estiver dando informações erradas, tem aí um setor no próprio YouTube direcionado para comentários, comentem e façam as devidas correções nos comentários. Mas até onde eu tenho conhecimento, este homem que atirou no John Lennon não tinha interesse sexual nele. Era um simples fã. E o John Lennon nem mesmo bem conhecia esse sujeito. Aliás, provavelmente nem conhecia. Alguém com tanta notoriedade provavelmente não conhecia, não tinha condições de conhecer seus fãs. E ainda assim, mesmo sem ter tido interação social, mesmo mal conhecendo, o sujeito foi lá e atirou no John Lennon e matou. Então, com certeza, sim. Qualquer interação social, mesmo que seja virtual, pode sim desencadear cenas de ciúmes, pode desencadear um desejo de querer a outra pessoa e pode sim acabar em perseguição, pode acabar em situações, como eu disse, de simples envio de presentes, de cortejo, como de morte. Aí realmente vai depender da gravidade, da forma de estrutura do indivíduo, se é um indivíduo bem estruturado, um indivíduo que está de acordo com os padrões sociais estabelecidos, está de acordo com a cultura do momento, a tendência é que esse sujeito não faça nada de muito grave, já que ele tem a própria restrição. Se for no caso neurótico, ainda mais, ele tem toda a restrição clássica da neurose. Para quem não sabe do que eu estou falando, acessa o vídeo das estruturas psicológicas e acessa o vídeo do desenvolvimento a partir de Freud, que vai entender melhor. Tá tudo no canal, acessa o canal também, já aproveita e se inscreve. E aí, dependendo da estrutura desse indivíduo, ele pode se reprimir por causa da questão legal, por causa da questão social, e acabar só enviando presentes e fazendo um cortejo, e quando for negado qualquer tipo de envolvimento, ele simplesmente abandonar a ideia, ou pode chegar a extremos, como já todos os referidos anteriormente, de acabar inclusive finalizando a situação em morte de uma das partes ou de ambas as partes. Também sabemos que surtos de perseguição frequentemente acabam com assassinato seguido de suicídio. Então são situações bem complicadas e isso sim pode ser desenvolvido inclusive a partir da internet. Como eu disse, em casos como a gente vê do John Lennon e de outros artistas que já ocorreu ao decorrer da história, pode inclusive ser desencadeado sem nem mesmo você ter nenhum tipo de interação. Então não precisa nem ser uma interação por internet. Pode simplesmente, sem ter interação social nenhuma com o indivíduo, simplesmente através de fotos, através de situações de imagens de televisão, qualquer coisa do gênero, ou situação inclusive de perfis da internet, você pode acabar desencadeando um surto de perseguição. Mas é importante frisar novamente, há uma diferença entre as chances de você levar um tiro dormindo na tua cama sossegado e as chances de você levar um tiro lá na faixa de Gaza. Então é importante estabelecer que existem formas de amenizar as possibilidades ou de agravar. Aí fica de acordo com cada um e com cada atitude. Como eu disse, não estabeleço como erradas as atitudes, acredito também que as pessoas devem ser carinhosas umas com as outras, isso facilita a interação social, isso faz com que a pessoa se sinta bem, se sinta querida, mas devemos sempre ser cuidadosos nas nossas interações sociais e entender o significado das palavras e das atitudes para nós e o significado para o outro. E saber o peso que certas palavras podem ter para o outro. Principalmente quando se trata de pessoas carentes, pessoas que têm um sistema psicológico meio conturbado, meio fraco, uma estrutura mal estabelecida, pessoas que não tiveram boa relação com os pais.
Isso torna pessoas carentes e vulneráveis. E aí a vulnerabilidade pode ser para um lado e não ser tão vulnerável para outro. Então ela pode ter uma vulnerabilidade para se apaixonar facilmente pela outra pessoa e acabar desencadeando um surto de perseguição, mas ao mesmo tempo ela pode não ser vulnerável o suficiente para esquecer isso ou ficar no canto dela. E ela pode sim tomar uma atitude. E um adentro, já está passando do tempo estabelecido aí dos meus vídeos, mas só um último adentro, também alertar muito a adultos que costumam fazer interações com crianças utilizando palavras também meio complicadas e utilizando relacionamentos. A gente entende que é uma brincadeira. A questão é até onde a criança entende e como, de que forma ela entende essa brincadeira. Então existem muitas situações onde um adulto costuma, e tanto mulher quanto homem, costuma falar com uma criança por maneira talvez de nem conhecer realmente o significado disso, costuma brincar, se a criança quer ser namorada dela, se a criança quer coisas do gênero. E não me referindo realmente a abuso sexual, me referindo realmente a brincadeiras. E hoje é um pouco menos, devido a toda a cultura que se construiu atualmente acerca do abuso infantil e da questão da pedofilia, hoje é menos comum as pessoas ficarem tendo esse tipo de diálogo com uma criança. Mas até muito pouco tempo atrás era bem comum uma mulher adulta dar em cima de uma criança, entre aspas, de forma de brincadeira. É necessário entendermos vários aspectos dessa situação. Você está falando da boca para fora, a criança pode não estar entendendo da boca para fora. Então a forma como você vai fazer ela ver a possibilidade de um relacionamento está muito interligada com essa situação. 2. Quando você fica falando para uma criança, vamos namorar, quer namorar comigo, você dá a entender a ela que esse vamos namorar é comum. Qualquer um pode falar isso para ela. E nós sabemos que o que você quer dizer com vamos namorar é uma coisa, o que o pedófilo vai dizer para ela com vamos namorar é outra. Então toma muito cuidado com isso. E mesmo em crianças você pode acabar desencadeando um surto de perseguição. Obviamente crianças tendem a não ter uma facilidade, uma possibilidade de terem atitudes tão drásticas como homicídio, agressão física, coisas tão extremas. Mas no mínimo você vai mexer com o psiquismo dessa criança de uma maneira desnecessária. Então tome muito cuidado. E eu sempre digo, as palavras têm valor. Por mais que as pessoas ultimamente desvalorizem totalmente o seu discurso, palavras têm valor e deve-se sempre estar muito atento ao valor das palavras. Não falem coisas da boca para fora, porque o efeito que essas coisas têm para vocês é um, o efeito que tem para o outro é outro efeito, é outra situação, é outro entendimento. Então tomem muito cuidado com isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Acessem o canal, se inscrevam e vejam os outros vídeos que eu recomendei. Vejam o vídeo do porquê que o que eu falo não é o que a outra pessoa ouve. É muito importante para estar entendendo melhor essa situação. E vejam o vídeo também do desenvolvimento da questão da palavra, do discurso no desenvolvimento do indivíduo. Assistam esses 2 vídeos que vão ajudar muito vocês a compreenderem melhor essa situação. Agradeço a atenção de todos, não esqueçam de acessar o canal, se inscrever e até o próximo vídeo.